E é isso, Carabilo. O mês de março tá acabando e tu então sobreviveu a mais um mês de layoff, né? Parabéns, cara. É o quinto ano que eu consigo sobreviver. Não, mentira, eu já rodei umas 3 vezes nos anos anteriores. Já foi atingido. Fevereiro é o pior mês do ano pra mim, que é o mês dos layoffs, mas eu sobrevivi. Esse ano eu sobrevivi. O Leonardo não. Esse ano eu rodei e infelizmente ganhei 2 meses de férias remuneradas. Então tô aqui estudando algoritmo igual um nóia e praticando para entrevistas para estar pronto pro próximo cliente. É o cracudo dos algoritmos agora. Mas se você também é um cracudo de algoritmo, se inscreve no canal. Não, mentira, se eu falar assim, ninguém vai se inscrever. Ninguém é cracudo de algoritmo nesse canal. Ninguém gosta dessa merda. Pois é. Bom, se você gosta da gente um pouquinho, pelo menos, se inscreve no canal, deixa um comentário aí pra gente. A gente tá com a meta de 10 mil inscritos. Quem sabe a gente não chega um dia, porque o Coelhinho da Páscoa já rodou já. O Léo se safou. O Léo se safou de se vestir de Coelhinho da Páscoa. E se tu não gosta de nós também, velho. Inscreve e deixa o like aí pra acompanhar. Pelo menos pra xingar, pode ser hater, mas acompanha nós, velho. É isso, vamos pro vídeo. Então no vídeo de hoje a gente selecionou um vídeo que tá bastante estourado lá na gringa. Bastante gente comentando. É de um canal bem pequeno e bateu praticamente 1 milhão de views em poucas semanas. Então realmente furou a bolha. E aqui no Brasil eu não vi ninguém comentando sobre isso. Não sei por quê. Por que será, velho? Não gostam de falar mal da IA pelo jeito? Acho que não, né? Não é o que vende, né? Falar mal de IA só traz hate. Só vem uma galera falar que a gente é velho atrasado e os caralho. Mas, em todo caso, o vídeo vai estar aí na descrição pra quem quiser ver o vídeo original. Então assiste primeiro a gente, depois dá uma olhada no vídeo original, se achar que precisa. Mas vamos lá, dá o playzinho aí, vamos ver o começo do vídeo da Beck. Introdução dela. Last month, 3 of my former coworkers at Amazon got laid off, and all 3 of them have mortgages. 2 of them are actually on H-1B. O H-1B, pra quem não sabe, é o visto de trabalho, é o Work Permit dos Estados Unidos. Esse visto de trabalho, ele mudou várias regras dele recentemente e ele tá sendo usado como uma arma política pelo governo Trump. Isso é fato. O governo Trump colocou uma taxa de 100 mil anual, então se você pegou o H-1B agora, você vai ter que pagar 100 mil dólares por ano pra manter esse Work Permit. Ou seja, é um valor completamente impraticável. Ele basicamente inviabilizou a possibilidade de uma pessoa mais normal ir para os Estados Unidos com Work Permit. Agora só alguém que vai ocupar cargos altíssimos que vai ter acesso a esse visto. Vai valer a pena. Tem que ganhar o quê? $1 milhão por ano, velho? Sei lá, ou a empresa tem que se propor a pagar, sei lá, tem que ser alguma coisa assim. Hoje em dia a gente sabe que os salários americanos na área de tech, eles giram em torno de 80 mil até uns 350 mil anual. Essa é a média. Tem gente que ganha muito mais do que isso, mas essa é a média. Você vai conseguir ganhar ali de 80 até uns 300 mil. Esse 100 mil aí já trava completamente, já impossibilita completamente essas pessoas a entrarem no mercado americano com H1B. Mas eu fiquei sabendo por uma galera, por uns indianos que trampam no PayPal, que o governo americano tá usando isso daí como ferramenta de terror. Tipo assim, o PayPal, por exemplo, é uma empresa feita de indianos. Só tem indiano trampando lá. Os indianos todos estão morrendo de medo de serem demitidos porque o H1B ele é agressivo. Você foi demitido, você tem um ou 2 meses, se eu não me engano, pra se realocar, senão você é deportado. Então, parece assim que é muito mais uma ferramenta política do que qualquer outra coisa, sabe, esse H1B. E por isso que ela comentou, porque se o cara foi demitido, ele tá no H1B, ou ele se realoca imediatamente, ou ele é deportado. Ou seja, tempos de terror para essas pessoas. E isso aconteceu recentemente, né? É recente. Por isso tem muita gente que fala... Muita gente me pergunta assim, você não tem vontade de morar no exterior? Não tem. Por causa desse tipo de política, sabe? Você nunca vai ser um nativo. Você sempre vai ser um imigrante. E pra ser imigrante e passar por um... Imagina estar na pele desse cara aí agora, que bosta que deve ser. Prefiro ficar no Brasil mesmo, que eu conheço a merda aqui. Mas enfim... Podemos fazer outro vídeo xingando a imigração. Mas esse vídeo aqui é sobre layoffs. Bora voltar. One of them texted me and asked, when you quit last year, did you know that this was coming? To be honest, I did not have a date, but I could see it on the wall. And in my humble opinion, as a former Amazonian, I don't think this is actually about AI as the company claims that it is. Before I quit last year as a L7 manager. L7 manager quer dizer que eu era pica lá dentro. Em resumo, era o gerente dos gerentes. Eu devia ter acesso a muita informação top, todos os produtos que estavam rolando, e ter
um leque de produtos ali sob sua responsabilidade muito grande, só pra dar esse... E ela falou I quit, né? Ela saiu, ela não foi demitida. Então ela não tá... Isso é interessante porque ela não está falando sobre a ótica de alguém que foi demitido. Então alguém que tá com raivinha da empresa e tal. Não, ela saiu da empresa antes de rolar essas demissões, aparentemente. To me, who had witnessed it from the inside, AI is just the cover story. Como é que é cover story em É a história da capa. português? É a história de capa. Sim, mas não tem tipo uma gíria, Manchete. uma manchete, uma... Mas eu acho que Desculpa a aí palavra. ela quis dizer como manchete mesmo, porque, tipo, o artigo completo é muito mais do que só a manchete. E nesse caso aí, as pessoas, elas olham só pra manchete, que é Só pro título da... estamos emitindo por conta da IA. What I think it really is a company trying to stop the bleeding from what felt to me like a rotting system. Aqui, pra mim, fica muito forte, velho. Uma empresa que tá tentando estancar o seu sangramento e um sistema que tá apodrecendo, velho. Se todo mundo aqui, te garanto que todo mundo que já trabalhou em empresas grandes, empresas que já estão aí com milhares e milhares de colaboradores, já fazem milhões, bilhões de reais ou dólares, entende um pouquinho o que é isso aqui, o que é um sistema apodrecendo, velho. E a politicagem, eles já pararam de focar no produto e estão focando numa organização para conseguir tentar deixar tudo aquilo ali unido, né? Tudo aquela gente coesa. Mas isso geralmente não dá certo, velho. A gente sempre vê esses cenários, são múltiplas camadas de gerência, um monte de gente empregada, mas sem demanda, um monte de gente cuidando da mesma coisa. São os problemas clássicos de gerências de empresas muito grandes. Isso daí acontece em qualquer empresa muito grande. Voice from the top got harsher. The message was loud and clear. The math wasn't checking out. Here's what I mean. In 2019, Amazon had about 800K employees. By 2021, over just 2 years, it doubled to 1.6 million. And this wasn't just about fulfillment centers, it was across the board. So I remember 2020 vividly. Everyone in the org was asking for headcount, sometimes for things that honestly made no sense. For example, needing 6 product managers to find UX issues on one checkout page. You would have thought that those would be turned down at the VP level, but they didn't. Almost everything got approved because somewhere along the way, I think Amazon had turned from an innovation engine to what it felt like a turf-grabbing war machine. Então, em 2 anos, ela praticamente dobrou de tamanho a Amazon. A gente já comentou isso algumas vezes aqui. 2019, 2020, 2021 foram muitas contratações, empresas investindo dinheiro em coisas que não tem nem sentido e literalmente estocando desenvolvedores. A gente já falou isso, mas então agora vamos ver se com alguém de dentro e com mais alguns dados que a gente vai mostrar aqui agora, vocês entendam isso de uma vez por todas. Pare só de falar que a IA roubou o emprego de todo mundo. Fora o exemplo que ela deu aí de 6 POs para... PM é PO, né? Manager. Product Manager. É mais do que PO, é gerente. Pra uma página de checkout. Que merda é essa, velho? Que Imagina absurdo aí, é isso. tu deve... índio, pedreiro, construindo um murinho ali, feliz da vida e ter 6 arquitetos te olhando, esperando tu trabalhar, velho. Isso que é coisa linda, né? Essas obras aqui da cidade, velho. Imagina o tanto de gente que não tava alocado só pra olhar essa página de desenvolvedor. Ia ter, sei lá, 300 devem alocado, pô. Absurdo os números. Os números completamente inflados e desnecessários. Mas ela falou, né, que o crescimento 800 mil, 1 milhão e 600 mil de funcionários. Daí a gente ficou assim, será que é verdade? Vamos dar uma procurada. E a gente foi procurar e a gente achou esse site, o Macrotrends. Ele basicamente formula charts em cima do reporte que as empresas têm que dar pro governo americano. Então isso daí é o mais próximo da realidade que a gente vai ter de informação, porque não é propaganda da empresa. Isso daí é o que ela reporta pro governo. Então... Porque assim, ó, vamos lá. As pessoas, elas acreditam muito no que as empresas falam. Isso é uma burrice. Por quê? Porque as empresas, elas querem vender produtos, elas querem vender ações, elas querem vender uma imagem de que a empresa está maravilhosa. Mas, quando ela faz o reporte pro governo, aí ela não pode mentir. Então, se você quer ver a situação real de uma empresa, olha o reporte do governo. Não o que ela fala nas redes sociais ou o que sai nos artigos aí. E a gente procurou e achou esse chart, e esse chart é muito interessante, porque ele mostra basicamente o que ela falou, né? Sim. Em 2019 aqui, 800 mil, quase 800 mil funcionários, isso pegando tudo, né? Todas as são todas as áreas. Todos os funcionários. Exato. E 2021,
1.600.000 funcionários, ou seja, literalmente dobrou de tamanho. Terrível, né? Terrível, dobrou de tamanho. E... Não, o problema é que assim, as pessoas podem pensar assim, beleza, dobrou de tamanho, isso é bom. Cara, imagina que você tem uma equipe de 20 pessoas e em um ano você tem uma equipe de 40 pessoas. Assim, você tem vários problemas que isso acarreta, sabe? Problemas de gerência, sabe? Como que você gerencia tanta gente a mais, sabe? Aí você multiplica, daí você põe isso na casa dos milhões. Mano, é loucura. Imagina o tanto de gente que eles contrataram que não tinha capacidade técnica nenhuma, mas que foi contratada simplesmente pra preencher uma vaga porque precisava preencher, sabe? São 800 mil pessoas. Tipo, é muita gente, tá ligado? É uma cidade gigante, é uma cidade muito grande, sabe? É muita gente que os caras contrataram em pouquíssimo tempo. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre as mentiras da internet. Desculpa, quer terminar esse primeiro? Não, pode continuar. E no último vídeo a gente falou um pouquinho das mentiras da internet, e isso é um exemplo clássico, velho. Vai lá na internet, se tu olhar as manchetes, os posts, a Amazon, tu lê alguns, vai parecer que a Amazon tá caindo tem 50 muito funcionários. Exato. A Amazon hoje roda com 30 funcionários e uma bala Juquinha e um Fusca, velho. Um Fusca 76 e uma IA que faz tudo, né? Mas na verdade, em 2021 tinha 1.600.000 e hoje tem 1.576.000. Ou seja, 30 mil a menos. Tá igual. E fora que se você observando esse chart, vai de encontro com uma coisa que a gente fala aqui sempre, e as pessoas sempre questionam a gente. A gente sempre fala, rola layoff e em sequência elas saem contratando tudo de novo. Olha ali os números, se não é o que a gente fala. Em 2020, um monte de contratação, 2021, um monte de contratação. 2022 caiu quantos por cento? 2%? Olha ali, né? 4% a menos. 2023, menos 1%, 5%. 2024, mais 2%. Ou seja, no fim das contas, no decorrer desse monte de layoff, esse monte de notícia, esse monte de maluquice que eles anunciam o tempo inteiro, o quadro deles diminuiu, sei lá, 3%. Então, tipo assim, é irrelevante. Então, diminuiu é exatamente 3% depois de crescer 20 e 60 e depois mais 20 em 3 anos. Pois é. Então, cresceu assim, 100%, caiu 2%. Exato. Então vai de encontro com o que a gente fala. Elas demitem e logo na sequência elas saem contratando. Mas a manchete que sai é a Amazon vai reduzir a quantidade de desenvolvedor. E outra coisa, os números. As manchetes soltam números absolutos. Se você pega o número absoluto e coloca em relação de percentual, você vai ver que os números são ridículos. Porque tipo assim, nossa, a Amazon tá demitindo muita gente, ela vai demitir 20 mil pessoas. Aí você vai ver 20 mil pessoas de 1.600.000, sei lá, 1,5%. Então, assim, se atentem às informações completas, não às manchetes. Porque as manchetes, elas estão aí pra ser sensacionalista, que é o que gera clique, velho. E no fim das contas, a galera fica morrendo de fome numa situação que não existe. More headcount meant more power, and more power meant more importance. But revenue and profit don't care about your org charts. So when you start to look at the... Essa frase é muito boa, né, velho? O lucro não se importa com os teus gráficozinhos. Isso na vida da empresarial é muito verdade. Financials, you start to see the problem. In 2020, Amazon's revenue per employee was around 484K. 2021, it dropped to 362K. And then 2022 dropped even more to almost 320K. And all of this, by the way... Ela falou que o lucro por funcionário caiu de 484 mil para 320 mil. Exatamente. Se você parar para pensar, foi pouco ainda a queda. Eles duplicaram o número de quadro. Exato, pela lógica, se eles não tiverem duplicado o faturamento, o lucro, se eles não duplicaram o lucro, eles deveriam ter halvado o lucro deles, certo? Porque eles duplicaram o número de funcionários. E ainda assim não halvou, ainda teve uma salvação ainda. O lucro ainda aumentou. Exatamente. Mas mesmo assim tá ruim, né? E tá. Lá, se for pensar 320 mil, será que é por ano ou por trimestre?
Deve ser por ano. Essa informação. 320 mil por ano deve dar o salário de um. Então pode ser que já tava começando a ficar insalubre pra eles. Não, porque tech na Amazon não é a grande maioria. A grande maioria dos employees da Amazon são warehouse, né? Que é a galera que trabalha com entrega, trabalha com estocagem, etc. Se eu tivesse, que chutar o número chutar aqui da minha cabeça, imaginar um número, deve ser, sei lá, de 10 a 20% deve ser relacionado à tech. Aí, nesse vídeo ela comenta que esse número exponencial de colaboradores que contrataram ali em 2020 e 2021 não são somente os não técnicos, não tech. Então, ela cita isso no vídeo. Mas a gente sabe que sempre que a gente contrata novas pessoas, a produtividade de um time, de um produto, acaba caindo, porque tem todo o onboarding, né? A parte de ensinar aquelas pessoas novas a produzirem, a ensinar ela toda a política da empresa e tudo mais. Mas na época eles não estavam levando isso em consideração, então era meio óbvio que isso ia acontecer. O famoso ramp-up, né? Para cada um que entra, você vai ter um com menos produtividade. Pelo menos um funcionário seu vai perder produtividade. Conectando tudo isso, um lucro não tão alto quanto eles esperavam. E os juros crescendo na época. Tudo isso dá... E a IA nascendo, tudo isso dá a oportunidade perfeita para eles despacharem um monte de gente. Na verdade, não é nem oportunidade. Na verdade, é o que ela falou, é estancar o sangramento. Cara, foi um planejamento mal feito. Essas pessoas que são demitidas, elas estão pagando o preço por uma gestão mal feita. Como sempre. Assim. Como sempre, no nosso trabalho a gente acaba pagando o preço. Os índios acabam pagando o preço pelas decisões dos caciques, né, dos líderes. Exato. Infelizmente. All my time went, and on that day I had 13 meetings from early in the morning all the way into late at night. And that wasn't even a particularly busy day because I had the time to film the vlog. What did I accomplish? Nothing. And this wasn't just me. If you're an L7 or L8 manager, your calendar is probably buried not in innovation, but in alignment meetings, reading someone's docs, blame shifting, and framing the stories. So, for example, there was one time when... Enfim, ela fala bastante aqui sobre a cultura ferrada que tinha na empresa e deve ter até hoje nessas grandes empresas, como eu falei no início. Tu tem que ter políticas para conseguir controlar todo mundo, afinal são mais de 1 milhão de pessoas. Mas Exato. Ao mesmo tempo, como não fazer essa política ficar uma desgraça para todo mundo? Então ela comenta que ela, como uma gerente, ficava o dia inteiro em reuniões, ela comentou, fim, não fazia nada. Ela falou explicitamente que teve um dia que ela teve 13 reuniões. Imagina que divertido. E ela cita também que teve, enfim, essas reuniões ela acaba não chegaram a lugar nenhum. Não chegava a lugar nenhum e a reunião gerava mais burocracia. E um problema que era para ser simples acaba demorando muito tempo para ser resolvido. Justamente por causa dessa burocracia que tem que ter empresas grandes. Mas e é o que rola muito também, que a gente já comentou, é a galera querer demonstrar produtividade por reunião, né? Principalmente gerência. Então, rola muito isso de, tipo, o cara, ele é gerente, ele não tem métricas para demonstrar a evolução do trabalho dele, né? Porque ele tá na gerência, ele tá ali controlando as coisas, etc. E ele quer demonstrar isso via reunião. Isso rola pra caramba também, né? E aparentemente rola um pouco lá também, porque 13 reuniões no dia, qual que é a justificativa? Sim. Mas qualquer um que estudou um pouquinho sobre empreendedorismo, para entender um pouquinho como funcionam startups e o porquê que as startups ultimamente estão, muitas vezes, crescendo muito mais do que as grandes empresas, geralmente é por causa disso. As grandes empresas são como cruzeiros, eles sempre falam, né? Eles demoram pra caramba pra virar. Então, como ela citou, teve um bugzinho, demora pra caramba até fazer toda a politicagem, falar com todo mundo, organizar tudo pra conseguir corrigir a rota e ajeitar a desgraça do bugzinho. Enquanto isso, as startups são como as lanchas e nós como jet skis. Ah não, velho, que piada velha. Teve um probleminha numa startup, eles já corrigem, já melhoram, já testam, em um dia já... Enfim, e tudo isso mostra o porquê que as startups hoje em dia crescem muito mais do que as empresas mais tradicionais, as empresas grandes, né? Então é normal acontecer esse tipo de coisa. E mostra também, e assim, uma opinião minha, mostra também que as empresas, elas têm um limite de tamanho operacional também. Tipo assim, chega num tamanho que
que chega num tamanho que é tão monstruoso o negócio que só não é mais eficiente, sabe? Às vezes era melhor, sei lá, ripar a Amazon em várias outras empresas menores e deixar cada uma seguir a vida dela, sabe? Daria mais lucro, teria mais produtividade, não sei. Na minha opinião, esse cenário da empresa ficar grande demais para ser well managed, tipo, ser fácil de administrar ela, ou corta esse trecho, editor. Mas chega um ponto que toda empresa que fica grande demais, ela fica complicada demais de se gerir. E isso eu acho que é meio geral, assim. Eu já trabalhei em empresas grandes no Brasil e eu vejo os mesmos problemas que ela aponta nas empresas grandes aqui do Brasil. Eu acho que é meio universal, assim. Chega um ponto que é grande demais pra gerir bem alguma coisa. E no finalzinho ela comenta aqui que todo esse trabalho, essa politicagem que ela tinha que fazer, não estava valendo a pena para a vida dela e por isso que ela decidiu sair. E se tu trabalha numa empresa grande e tem bastante politicagem, provavelmente tu entende um pouquinho. Tu entende esse sentimento de, nossa, toda essa politicagem para resolver um probleminha num bug, que merda. Potência, né? Antes a Amazon era uma empresa fortemente focada no produto, em criar, em inovar. Hoje em dia, para resolver um bugzinho, tá louco, tem que dar a volta ao mundo praticamente. Então isso acaba, para quem quer focar no produto, focar nas pessoas, em criar coisas legais, para quem gosta disso, acaba sendo broxante e ela preferiu sair do barco, né? Sair da Amazon, depois de 7 anos lá. Imagina quanta grana ela não deixou na mesa. Mas eu entendo totalmente essa decisão. Tá, esse vídeo ele demonstra vários pontos que a gente já trouxe aqui pra vocês, mas diferente das vezes anteriores, é outra pessoa falando, e essa pessoa é um internal, né? Uma pessoa de dentro da Amazon falando... Era. Falando exatamente o que a gente já falou pra vocês. A gente tá vendo, esses anos anteriores houveram muitos layoffs exatamente pelo motivo que ela mesma apresentou. Ou seja, boa parte dessas empresas, tem um termo que eles usam em inglês, né? Boa parte dessas empresas estão bloated, elas estão inchadas, estão infladas, Então não tem jeito, vai rolar demissão. E o mais engraçado de tudo, por mais que rolem as demissões, o número absoluto de funcionários ainda tá lá estralando perto de 1.600.000. Então, não muda muita coisa. E no fim, a IA ela virou uma desculpa bonita para se demitir funcionários, basicamente. Exato. Lembrando mais uma vez aos emocionados, a gente não tá falando que a IA nunca vai substituir ninguém, a IA nunca vai, a gente não tá falando isso, a gente sabe que ela tem muito potencial, mas hoje em dia ela tá sendo mais utilizada como desculpa para não admitir os próprios erros de gerência da Amazon, por exemplo, seguindo nesse mesmo exemplo. Ela foi usada para não precisar falar assim, viu gente, viu investidores, eu sei que vocês confiaram em mim, mas eu fiz merda aqui, contratei gente demais, investi nos produtos merda, e agora eu vou ter que cortar um monte de produto fora e um monte de gente fora, tá? Mas vai dar certo no final. Em vez de falar isso, eles botaram a culpa na IA. E a gente já falou isso 30 vezes, mas tem gente que não entende, que fala que a gente somos velho, ultrapassado, que a gente é negacionista, que a gente é ignorante. Calma aí, pensa um pouquinho mais, rapaziada. Pois é. Usem IA. Usem IA, exato, para finalizar o vídeo. Usem IA, é uma coisa linda. Usem enquanto o token tá barato, daqui a pouco não vai estar. Já não tá mais, hein? Porque essa semana saiu um monte de notícias sobre, mas isso é assunto para outro vídeo. Usem IA, mas sejam inteligentes. Procurem a fonte das notícias, não acreditem em tudo que vocês estão lendo. Exato. Lembrem-se, sempre tem alguém ganhando dinheiro com a notícia que você tá lendo. Então, quanto mais sensacionalista e mais clique ela gerar, melhor. E como que você gera clique? Criando medo, desespero. Então, assim, calma. Menos emoção, mais razão aí, galera. Frase da Natália Arcuri, eu não gosto dela, tá? Então é isso aí. Já comenta aqui embaixo a tua opinião. Se tu concorda, se tu não concorda. Deixa o like, se inscreve no canal que vai vir um monte de vídeo legal pela frente. E um abraço. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa um comentário pra gente. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Estamos completamente inseguros com relação ao vídeo. Então, por favor, dá um retorno pra gente com relação ao vídeo. E é isso, valeu. Deixa um comentário pra nós.